Nós estamos na época das chuvas no Brasil, especialmente em Minas Gerais, a caixa d'água do Brasil, onde nascem os grandes rios, e esses rios, eles sustentam os outros estados, né? Essas nascentes desses rios. A chuva veio com tudo, e nós, lamentavelmente, temos os dois lados dessa chuva, tão importante para o agricultor de Minas Gerais, para a pecuária em Minas Gerais, e também tem o outro lado da chuva. Não estamos preparados para esse volume de chuva. Os recursos do governo federal, que deveriam chegar para as chuvas, não chegaram, não apenas em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Veja a situação do Espírito Santo. O Espírito Santo esperava recursos para várias obras que de alguma forma poderiam impedir essa catástrofe que está acontecendo no Espírito Santo. Mas esse dinheiro foi levado para outro estado, foi levado para Pernambuco por determinação do governo federal. Enquanto isso, aquelas obras de contenção, obras preventivas que deveriam ser feitas nos rios, nas encostas, já que tanto Minas Gerais quanto o próprio Espírito Santo, nós temos uma geografia muito complicada e que precisa de atenção permanente das autoridades. Lamentavelmente, os recursos não chegaram. E agora nós estamos lidando com esse tempo das chuvas e com tantas pessoas fora de suas casas. Tantas pessoas abrigadas em escolas, em ginásios, perdendo os seus pertences e, principalmente, muitas pessoas perdendo a vida. Alguém do governo federal disse que não tem como prever um tsunami. Não é o caso do Brasil. O que se esperava no Brasil é que o dinheiro previsto para ser utilizado para a contenção de encostas, para dragagem de rios, que esse dinheiro pudesse ter sido liberado, o orçamento executado. Não foi. Não foi executado o orçamento nem em Minas Gerais, nem foi executado no Espírito Santo. E aí nós estamos vivendo este grave problema. Depois das chuvas, nós conhecemos, vêm as doenças. E nós temos, infelizmente, no nosso país hoje, um governo federal totalmente distante da prevenção e distante também da saúde. Porque agora nós vamos precisar das vacinas, dos medicamentos. Eles têm que chegar. Essa política do governo federal de centralizar os recursos, ficar com os recursos em Brasília, tem trazido uma verdadeira tragédia para o nosso país. Vejam que estados hoje não têm condição de investir em prevenção porque os recursos estão em Brasília. Alguns municípios já estão há 3 meses sem pagar o salário de seus servidores porque Brasília concentra os recursos em suas mãos e os municípios estão sofrendo. Quanto mais os municípios investirem em prevenção, são obras caríssimas que só o dinheiro que está em Brasília é que poderia resolver essa situação. Mas o governo federal, no erro, resolveu enviar esse dinheiro para Pernambuco, deixando estados e municípios onde nós temos sempre, especialmente na passagem dos anos, muita chuva, sem aquela prevenção tão necessária para que as vidas pudessem ser garantidas. É lamentável. Nós temos novamente o Rio Doce trazendo uma tragédia com o volume de águas do Rio Doce. Eu era ainda atleta de futebol, me lembro, em 1979, uma grande enchente no Rio Doce. Fizemos inclusive um jogo Atlético e Flamengo no Maracanã, com mais de 150 mil pessoas pagantes, para que aqueles recursos fossem utilizados para aquelas famílias que perderam tudo na enchente de 1979. Poderemos ter a quebra de recorde de arrecadação aqui no Brasil. 171.358 ingressos. Quando no momento Pelé com a camisa do Flamengo, também um momento histórico. Até nisto o Pelé colaborou. Ele que faz a partida beneficente, exatamente jogando em favor de Minas Gerais, dos flagelados de Minas.
Todos nós sabemos. É na passagem do ano. É nesse momento que Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que recebe muitos rios de Minas Gerais também, sofrem esse problema. O governo federal não preveniu e agora nós temos essa situação. É lamentável o que está acontecendo. É importante que todos nós participemos disso. Queria te ouvir também, esse momento triste para todos nós, o nosso estado, com tantas cidades que nós amamos, estão hoje debaixo d'água, com as pessoas sofrendo. Queria a sua opinião também, queria a sua participação. Nós estamos vendo que o Estado de Minas Gerais está presente, não é, com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, com a Copasa, a própria CEMIG, né, o governo do Estado, utilizando suas empresas para atender as pessoas. E, é claro, toda a estrutura do Estado, com suas escolas, ginásios, para essas famílias. Mas nós precisamos atuar muito fortemente e a sua posição, a sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado pela sua atenção.